pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Vendramini e a gente está aqui em mais um episódio do podcast da Associação de Ex-Alunos da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. E hoje a temática ela é muito importante, a gente vai conversar sobre raiva, algo que a gente precisa debater e discutir e conversar um pouquinho com a população sobre isso. E nada menos do que dois grandes convidados que a gente tem, né? Ao meu lado está a Camila aqui. Cá, você ainda se apresenta, mas eu vou apresentar os nossos convidados de hoje. Primeiramente, Maria Alessandra Martins Del Barrio, falei certo? Perfeito. A querida Malê, pronto, mais fácil. Ela que é formada nesta faculdade, inclusive, né, da turma 57. Com muitas mas depois dúvidas. a gente vai contar umas histórias também. E também tem mestrado aqui pela nossa faculdade, grande especialista da área de clínica médica, principalmente felinos, né, Malê? Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Viu? E o querido professor Paulo Eduardo Brandão, docente da nossa universidade, da nossa faculdade, ex-aluno também aqui, né, professor da turma 59, é isso mesmo? Então tá bom. Também contaremos alguma coisa de histórias, mas o foco é raiva hoje, né? Não passe raiva. Mas um dos maiores especialistas que a gente tem sobre a temática, por isso convite também, professor. Muito obrigado pela presença, viu? Obrigado mesmo, de coração. Cá, fique à vontade. Vamos seguir, aí fica à vontade. Então, hoje eu vou estar aqui na frente das câmeras com vocês. Meu nome é Camila, eu também sou formada aqui da turma 66 e sou secretária da Associação de Ex-Alunos. Então, estamos tocando esse projeto aí. Começando então com o professor Paulo. Professor, para falar sobre o vírus da raiva. Então, o senhor podia falar com a gente um pouquinho sobre a doença, como ela é causada, as variantes, algumas coisas, porque a gente, como veterinário, a gente sabe um pouquinho mais disso na faculdade, mas é um assunto que é muito negligenciado, né? Tanto na área veterinária como na área humana. Então, esse tema foi escolhido a dedo para a gente levar essa informação porta da universidade para fora. Tá, legal, super. Em termos do vírus, o que a gente tem de diversidade? Praticamente cada grupo de animais tem um vírus da raiva para chamar de seu, né? Então, tem o vírus canino típico do Brasil, ele está quase extinto no Brasil, né? A variante canina. Tem a variante do morcego hematófago, que é muito disseminada. E cada gênero de morcego insetívoro tem a sua própria variante, né? Todos eles vão causar a mesma doença, que é a raiva, que é uma encefalite aguda. Ela pode ter longos períodos de incubação, em humanos pode levar de 1 mês a 1 ano, em cães 3 meses, né? Mas sempre culmina numa fase aguda encefalítica que leva à paralisia, né? Alguns casos podem ser furiosos também, mas sempre acabam com paralisia. Então essa é a raiva, né? Ela é 100%, é a doença dos 200%, porque ela é 100% prevenível, mas 100% letal ao mesmo tempo, né? Perfeito. E aí, Malê, eu te pergunto, né? A gente tem visto aí o ressurgimento da raiva em algumas áreas, né? Essa é a grande discussão e o objetivo do nosso podcast ter essa temática da gente alertar a população, alertar os médicos veterinários como um todo. E o que você tem visto, né? O que você tem observado aí nos últimos anos, que tem influenciado sobre isso? Algo que a gente até estava conversando, discutindo um pouquinho mais. A primeira impressão que eu tenho é que, na verdade, não é um ressurgimento. Eu acho que a gente tem casos que apareceram e que a mídia não deu o disparo. Porque se a gente for olhar historicamente dos casos que têm sido documentados em animais e pessoas do Brasil desde 2002, por exemplo, a gente vê que tem casos que aparecem que a mídia talvez não tenha dado tanto alarde. Então a gente tem a impressão que de repente aparece um e causa essa celeuma toda. Mas eu acho que é preocupante. Por quê? O Paulo sabe bem, né? O Paulo é de uma geração ali próxima da minha. E existiam campanhas de imunização que eram campanhas gratuitas para a população no geral, que inclusive se utilizava da campanha do mês do cachorro louco, ela era realizada no mês de agosto. Isso era em âmbito nacional, então isso acontecia em todas as cidades, em vários bairros. Então a gente tinha uma imunização em massa que acontecia. Desde um incidente que aconteceu em meados de 2010, com uma determinada vacina que teve um problema de causar reações colaterais, essa campanha desapareceu, ela nunca foi retomada, cria-se já um medo da população com relação à campanha pública de vacinação e vem junto uma campanha anti-vac mundial
contra todas as vacinas. Então todo mundo começou a colocar o pé no freio e mesmo profissionais de saúde começaram a coibir a vacina. Então a gente tem discursos que eu acho que são discursos equivocados de que não precisa vacinar se o indivíduo não tenha um risco alto de exposição, que é ir para fora de casa e encontrar outros animais. Quando a gente junta isso, pessoal, é lógico que a gente começa a esperar que mais casos apareçam. Só que, sinceramente, eu acho que o ressurgimento ainda não foi notório, porque a gente não tem mais tantos casos que a gente tinha no passado, que eram os casos de raiva furiosa, que eram ligados à variante canina. A variante do morcego, ela tem uma apresentação diferente. Às vezes é só apatia e perda de apetite, depende de sinais neurológicos e o indivíduo morre. E muitas vezes, como ele morre, ninguém faz nada com isso e ninguém pesquisa o que aconteceu. Então eu acho que nós temos subdiagnóstico, eu acho que nós temos subnotificação. Mas eu acho que a gente, se prestar um pouco mais atenção, a gente vai ter números muito mais altos do que o que a gente tem conversado na atualidade. Em termos de vigilância, 80% dos municípios de São Paulo não mandam as amostras de cães de vigilância para os laboratórios. E os que mandam, nem sempre mandam os cães que são de eleição, que são cães com sinais neurológicos, ou gatos, né? Então não é só pegar na rua, analisar e mandar, ele tem que ter um valor epidemiológico, né? Então a subnotificação é imensamente grande, além da fragilidade da rede de diagnóstico, né? São pouquíssimos laboratórios que fazem, né? Então isso é um ponto importante, né? E agora graças ao controle, essa variante do cão está quase extinta. Ela acontece ainda em canídeos silvestres do Nordeste, né? Então em 2021 teve um menino que morreu no Maranhão, atacado por um cachorro do mato, né? Com essa variante, né? Então ela não está extinta, ela está escondida ali. Mas aí esse nicho foi tomado por variantes de morcegos, né? Que causam raiva em cães e gatos, em humanos, e agora, super importante na costa atlântica nordeste, são a variante de saguis, né? Porque esse ano aqui foram 2 casos de variante de sagui, um no Ceará, um em Pernambuco. As pessoas vão lá, pegam um sagui, ele vem incubando. E a gente tem problema com animais silvestres, né? E tem muita gente que, com a história da gente estar invadindo muito a mata, a gente tem condomínios que invadem a mata, o sagui vem morar no seu quintal, o gambá tá morando no seu telhado. Então, assim, existem pessoas que acabam encontrando no dia a dia animais silvestres dentro desses condomínios e às vezes vê que o bichinho tá doente e leva para cuidar dentro de casa. E de vez em quando ele tá doente justamente porque é um indivíduo rábico. Sim. Né? Isso aconteceu com alunos meus de faculdade, de acharem esses marsupiaizinhos ou esses roedores, levarem para casa para cuidar, porque coitadinho, tá doente, vamos tentar dar uma chuquinha, dar uma mamadeira e tudo mais. E eles estão manipulando, sem cuidado nenhum, indivíduos que são rábicos também e que colocam o indivíduo que salva em risco de exposição e também o próprio animal que mora dentro de casa. Né? A gente esquece disso. Joia. A gente vai voltar em alguns desses pontos que vocês tocaram, mas vocês chamaram a atenção da importância da vacinação. Então, primeiro falando na parte dos animais, mais ou menos como funciona a vacina, qual que é o tipo de vacina que a gente tem disponível comercialmente e se ela tem que ser reaplicada, a importância dessas campanhas. O senhor, como especialista, poderia trazer um pouquinho disso e falar um pouquinho da sua linha de pesquisa, de como ela tende a colaborar aí nessa Então, vamos começar pela vacinação. Todas as vacinas para humanos e para outros animais, seja bovinos, cães, etc., são todas de vírus morto e produzidas em cultivo celular. Então são super, na formulação atual pelo menos, né? São super seguras, super eficientes, né? E a ideia é o quê? Gerar anticorpo que, para quando o animal ou nós somos expostos, o anticorpo já neutraliza o vírus antes dele entrar no sistema nervoso periférico. Uma vez que ele entrou, já era, né? Então essa é a ideia da vacina. É importante vacinar todos os anos porque a gente pensa numa população. Mas alguns cães podem ter imunidade por 3 anos. Né? Mas não importa, eu quero pensar num nível populacional. Então a ideia é vacinar todos os anos. A justificativa para que a campanha no estado de São Paulo fosse suspensa é que
puxa, chegamos em quase zero de ocorrência de cães e gatos. Não vamos investir naquela logística inacreditável, né, para fazer. O que aconteceu, entretanto? Foi tirada a campanha de vacinação, mas não se falou que continuam os postos fixos, e continua a necessidade de vacinar os cães e gatos. Que posto fixo é esse? Você entra no Google ali, sei lá, qualquer um, coloca lá, postos fixos de vacinação. Você entra, agenda e leva o cão lá. Né? Então é importante levar todos os anos, certo? A outra pergunta era sobre a minha linha de pesquisa. A minha linha de pesquisa, especificamente aqui na USP, há alguns anos, é só desenvolvimento de antivirais contra a raiva. Né? A raiva é uma doença ela não tem cura. Como eu falo para os alunos, a raiva é uma doença que você pega uma vez só. Né? Que pegou, acabou. Então não tem tratamento, não tem cura. A nossa ideia é tentar ver algo que possa pelo menos combater o vírus ou diminuir a carga viral. Então a gente testa um monte de reposicionamentos de drogas por aí. Perfeito. Professor, eu vou repetir isso, mas é importante a gente falar para a população. O senhor que é um dos maiores especialistas na vacina, totalmente seguro. Então Sim, não tem que ter aquela sim. preocupação que teve, inclusive, na paralisação do... O que aconteceu em 2010 é que o antígeno de todas as vacinas é o mesmo. Certo. Mas a vacina não é só antígeno, ela tem os Adjuvantes. conservantes. Foi usada uma formulação para bovinos em cães, entendeu? Então deu uma reação anafiláctica. Vacinava o cão e o gato agora, horas depois morreu. Né? Então foi isso, né? Foi nesse momento que o Ministério da Saúde trocou a vacina feita em camundongo para vacina em cultivo celular para cães e gatos. E trocou no país inteiro por uma mesma marca e deu caos. Né? Então isso realmente levou a população a desacreditar um pouco na confiança na vacina. Que não tem essa necessidade. Não, agora... Com certeza. Sem erro. E aí é importante deixar isso claro, né? Que o quanto a população tem acesso, Sim. porque tanto de uma forma gratuita no serviço de município ou do estado, mas também nas clínicas particulares é uma das vacinas mais baratas, né? Sim. Então, tanto no público como no privado, então, digamos assim, que ela é de amplamente acessível. Por exemplo, a vacina para bovinos, ela custa R$1,50 dose por aí. Mas mesmo sendo tão barata e sendo virtualmente obrigatório, e tem surtos, não se faz vacinação. Né? Se tiver um surto numa fazenda, na outra tem que vacinar todos os bovinos, ou cavalos juntos também. Né? Mas apesar de ser a vacina mais barata, não se faz, né? Porque puxa, morreu um boi hoje, outro amanhã, não é um surto, né? Então ele fala, não vai dar surto, não vou vacinar. Eu só acho que a gente volta para aquele ponto de que a mídia não dá a determinada relevância para o assunto e a população está desinformada. Total. Alguém precisa levar essa informação de que vacinar é necessário, de que a vacina é segura, de que eles conseguem o acesso gratuito. Então eu acho que na verdade a ignorância geral, e o Google não traz essa informação, porque se você não for procurar exatamente por ela. Isso também a gente falou no episódio anterior do nosso podcast, né? E acho que esse é o nosso papel, porque tem assuntos que eles não têm grande visibilidade e as pessoas só estão acostumadas com o boom. Então, às vezes tem um boom como um caso recente, todo mundo fala, mas aí esquece, mas todo mundo fala de uma forma muito rasa, né? Então, a gente não tá querendo aqui virar um expert, mas pelo menos falar de coisas básicas. Que cada um pode fazer. Quem sabe o que está falando. Exatamente. Porque as falsas informações tomam proporções muito grandes nas redes sociais, né? Por isso que a gente tem que trazer isso. E aí, Malê, aproveita o gancho e queria que você falasse um pouquinho desse mito do animal de apartamento. Né? Eu moro no 17º andar, então aqui não tem risco, né? Por favor. Então vamos lá, se a gente está já conversando de cara, que nós estamos falando de uma possibilidade de transmissão por morcegos, que é um cara que voa, escala a parede, morcego chega no 27º andar numa tranquilidade absurda. Ah, mas eu tenho tela na minha janela. Bom, você pode ter uma tela com um buraco desse tamanho, que se ele quiser, ele vai passar, né? Então, o que a gente precisa lembrar é que os animais, eles não estão protegidos dentro de apartamento. Eles são muito menos para quem mora em casa. E o que a gente vive na atualidade? Morcego gosta muito de ficar em forro de casa. As casas que mais tem forro são casas antigas. E morcego adora ficar em árvore oca. Quase todas as casas da atualidade elas estão sendo destruídas para construir um prédio de 30 andares.
Qualquer vento que aparece na cidade de São Paulo agora arranca uma árvore e leva para a terra de Oz. Então, basicamente, os morcegos eles estão ficando desabrigados. Então, eles ficam sem lugar para ficar, sem lugar para morar, e eles tentam achar um lugar onde eles entrem e eles possam se sentir protegidos. E eles não vêm por maldade. E quando eles entram, de vez em quando eles dão de cara com uma criança gritando, eles dão de cara com um gato curioso, um cachorro que vem latindo. Se eles sentem que eles estão sendo agredidos, às vezes eles até mordem na volta. Pode ser que pela mordida eles façam transmissão. E às vezes nem assim, porque eles têm muito vírus saindo pela saliva e eles se lambem demais. Eles ficam pulverizados de saliva com vírus. Então até se postula algumas vezes a possibilidade de locais com muito morcego da transmissão ocorrer por outras vias que não seja necessariamente a inoculação. Então manipular um morcego é risco, tá? Então o que a gente tem que lembrar, quem mora em casa, quem mora em apartamento, tem a chance de ter contato com morcego em algum dia na vida. Eu já capturei alguns na minha casa, não são incontáveis, mas já quase encheu uma mãozinha, mais de 50% da mão. E ano passado, eu estava até comentando com vocês antes, eu tive 18 pacientes que eu tive que fazer vacina pós-exposição, porque os gatos não estavam vacinados há algum tempo, morcegos entraram nas casas, entraram nas janelas, e o gato trouxe o morcego na boca, o gato foi mordido por morcego, acharam o morcego morto e ninguém sabia o que tinha acontecido. Então, na verdade, como o animal não estava vacinado, a gente teve que vacinar para se garantir. Então, basicamente é isso. O risco ele existe para todos. Então, a gente vai ter que tomar cuidado. E aí, já aproveitando esse gancho, falando do morcego, o professor Paulo falou que nos morcegos a contaminação é muito alta de raiva. É algo surpreendente achar morcego na cidade? Não. É algo impossível de achar vírus da raiva morcego? Não é. Vai ser erradicada a raiva morcego? Jamais vai ser erradicada. Então, é algo com que a gente tem que e tem como conviver, né? O primeiro qual é a real importância da raiva morcego? Tudo bem, o cão ou o gato pode morrer de raiva, mas o fato, tudo que a gente faz pensando em raiva, a gente faz para dirigir a saúde humana, no fim, é a real, né? A vacinação de cães e gatos. O cão e o gato que pegaram raiva do morcego podem passar para a pessoa. Isso aconteceu o ano passado, né? Onde um cão com raiva de morcego passou por uma pessoa e a pessoa obviamente morreu, né? Então essa é a implicação real, né? Isso a raiva de morcegos vem tomando, a raiva de morcegos e de saguis vem tomando conta da raiva humana no Brasil, né? E a chance de encontrar um morcego por ele estar doente ainda é maior ainda, Sim, quando ele está caído, sim, né? sim. Que ele já está com algum Sim, sinal neurológico. Então é importante também a gente alertar o que a gente pode fazer, qual seria a condição ideal se a gente encontra um morcego, certo. O que a gente tem que fazer? Chamar a Secretaria de Saúde, o Centro de Controle de Zoonoses, se tiver na prefeitura, mas eles, ou a Vigilância Sanitária, quem for na cidade, eles têm treinamento, tem equipe veterinária, eles sabem ir lá e recolher, né? Se você conseguir colocar uma caixa, um balde por cima para deixar ele contido, a equipe vai lá e... Manipular jamais. Manipular nunca, porque você não pode... A primeira coisa para manipular é ter vacinação da sua própria. Nem todo mundo tem. Nós temos, mas nem todo mundo tem, né? A primeira coisa é não manipular, né? E aí eu faço uma pergunta para ambos, na verdade, em relação aos sinais clínicos, né? Que esse veterinário, o que ele deve pensar quando ele pensa na questão da raiva e como que ele maneja, né? Tanto o animal, acho que a gente já está respondendo, mas a questão da sua equipe e assim por diante, quem teve contato. Falamos um pouquinho da pós-exposição, né? E gostaria que vocês falassem um pouquinho qual a conduta correta a se fazer. Fiquem à vontade. Atualmente, antigamente a gente sempre dava aula de raiva falando das manifestações da raiva, de uma fase inicialmente excitatória, que depois evoluía para uma fase paralítica. Na verdade, manifestações inespecíficas, então perda de apetite, apatia, prostração, letargia, aí evoluía para uma fase excitatória, que o indivíduo ficava fotofóbico, ou o indivíduo ficava muito irritado, ou ele ficava muito agressivo, tipo o cachorro cujo do filme de Stephen King, e depois evoluía para uma fase paralítica, que o animal salivava muito, fazia uma paralisia facial, começava a ter alteração de musculatura respiratória, entrava numa restrição respiratória e morria.
Atualmente, essa fase excitatória, se a gente pensar na variante do morcego, ela não aparece. Então, essa raiva furiosa, a descrição que a gente tem agora é que ela foi coibida. Então, o indivíduo ele faz manifestações inespecíficas do Kit I Don't Know Animal Planet ali, E vem a né? E de repente ele faz um quadro, ele pode até ter uma convulsão, ele faz um quadro de paralisia, monoparesia, tetraparesia, evolui como se estivesse fazendo um botulismo e depois esse cara acaba morrendo. Então a primeira coisa é a gente ter uma atualização para as pessoas de que essas manifestações que podem ser nada, mas que podem ser uma coisa muito grave, elas devem ser revistas. E o cuidado que a nossa geração não tinha, porque a gente era roots, né? Mesmo dentro do hospital escola, a gente não fazia tudo usando luva. Atualmente a gente está muito mais cuidadoso porque tem muita gente fazendo foto para postar no Instagram. Então as fotos instagramáveis, o veterinário está sempre com luva calçada. Então as pessoas começam a se acostumar com aquilo e começam a ficar mais exigentes. Então, principalmente hospitais particulares, tem aquela caixinha de luva de procedimento para fazer tudo. Mas todo paciente que você vai mexer e você não sabe com o que você está lidando, você tem que utilizar equipamentos de proteção individual. Então, isso a gente tem que ter na cabeça. Agora, sempre tomar o cuidado, né? Qualquer indivíduo que tenha um quadro que fique muito, assim, ao léu, sem saber o que está acontecendo e tenha qualquer manifestação neurológica, material biológico deve ser coletado e a gente deve pesquisar a possibilidade de raiva, principalmente se esse paciente não for vacinado e principalmente e também se ele tiver uma vacinação que está com um gap muito grande entre doses, porque a gente não tem como assegurar. Então eu acho que a gente precisa lembrar que letalidade é 100%. E aí o problema é que é fácil de confundir com qualquer outra doença, um sinal Sim. bem inespecífico. Sim. Não só fácil, mas ele pode ter quantas doenças ele quiser. Sim. Por exemplo, o 2023, depois de 40 anos sem raiva na cidade de São Paulo, a minha ex-orientadora de iniciação científica, a professora Matu, adotou um cão fêmea da rua, o cão agrediu 5 pessoas e tal, deu raiva, testamos a sinomose também, então pode ter quantas doenças quiser, né? Era a variante de morcego, por exemplo. E às vezes você tem manifestações clínicas que se sobrepõem e talvez você nem pare para pensar, porque talvez você nem desconfie por conta disso. Perfeito. Professor, e o protocolo pós-exposição? O que seria isso e como que ele seria propriamente? Em humanos, ele é baseado no uso de vacina e de soro e perimune, dependendo do local da lesão, da profundidade, né, do grau da lesão, né? Então lesões mais profundas, sobretudo em mãos, em rosto, né, onde é mais nervado. Você vai fazer inoculação local de soro e perimune e 5 doses de vacinação, dependendo do grau, etc. Né? Em cães e gatos que nunca foram vacinados, você faz uma vacinação do dia 7, 0 e 30 e nos vacinados nos 0 e 7. 0 e 7. 0 e 7 dias, certo? Aí vem a questão na norma. Tem que ser vacinado, tem que ficar acompanhado por 6 meses sob responsabilidade veterinária. Questão, tudo bem. Vacinei no dia 0. O gato pegou um gato. Aí daqui 2 dias ele pega o gato pegou um morcego. Daqui 2 dias ele pega outro. Depois pega outro. Quando eu começo a contar. Né? Por isso está em estudos mudar esse protocolo para uma vacinação anual. Né? Porque senão vai dar 20 injeções no animal. Né? Então esse é o problema. Em humanos é assim, né? Após a exposição. Né? Essa coisa da pós-exposição, esses protocolos de pós-exposição, eles são muito conflituosos. Porque existem, inclusive, linhas diferentes que falam desse protocolo de pós-exposição. E eu lembro que eu tive um problema muito sério com 3 gatos que moravam no apartamento no Largo do Aruche. O veterinário responsável por eles saiu em lua de mel e deu o meu telefone de contato para o responsável por esses gatos. Ele me ligou num sábado, à noite, desesperado, porque eu precisava tirar o morcego que estava preso na tela da janela. Porque ele não estava conseguindo que ninguém fosse tirar esse morcego de lá. E aí, bom, pega as luvas de mexer em animal silvestre, pega, sei lá, um isopor, pega uma caixa de queijo Danúbio, um Tupperware, vai daquele jeito, chega lá. A hora que eu vi o morcego, eu falei, eu não sei tirar esse morcego dessa janela.
eu vou ter que cortar sua tela. Não existe a possibilidade, porque eu não sou especialista nisso, mas eu não posso deixar esse morcego preso aqui. Pego o morcego, tiro o morcego, guardo o morcego, eu e a minha luva de pegar macaco que morde. Aí o cara vira pra mim e fala assim, ele fala assim, mas você não vai ver os gatos? Eu falei, os gatos? Por que os gatos? Porque ele mordeu os gatos. Como ele mordeu os gatos? Os gatos foram mexer com ele e ele mordeu os gatos. Eu falei, bom, vamos dar uma olhada nos gatos. Que hora ele mordeu os gatos? Eram 11 da noite. Em torno de meio-dia, 1 hora da tarde. Eu falei, só agora? Você me ligou, era, sei lá, 9 horas da noite. Porque eu tive compromisso pra fazer, porque era fim de semana. Aí vai, olha os gatos, você não acha nenhuma ferida importante. Mas assim, onde mordeu? Um morde na região do braço, outro morde no bumbum, outro morde na entrada do peito. Quem morde muito perto da cabeça, a chance de subir muito rápido é grande. E o morcego na janela gritando que nem um doido. Eu já tava com o morcego dentro do pote de queijo Danúbio, né? Aí vou lá, olho os gatos, maravilha. Faz o curativo nos gatos. Eu falei assim, bom, mas pelo menos eles estão vacinados, né? Não. Por que eles estão vacinados? Porque o veterinário falou que não precisava, porque eles só vivem no apartamento e que a vacina da raiva é muito ligada ao aparecimento de tumores, então que era melhor não fazer, já que eles não têm risco. É aquela hora que você fala, agora ferrou. Porque agora você tem que contar para aquele cara, você vai fazer um protocolo pós-exposição que na verdade ninguém tinha ele como certo, como era. Então vamos fazer o que a gente apregoava, que era 0730, faz agora, vacina os 3 caras agora, em 1 semana repete, 3 semanas depois dessa repete de novo, rezando para dar certo, porque, né? E a quarentena desses gatos, 6 meses. Quer dizer que, não, 6 meses, porque pode acontecer no dia 1, como pode acontecer lá no último dia do 6º mês. Então, 6 meses de quarentena. Então, isso pra gente ainda fica muito perdido, mas é um protocolo bombástico. O cara que tava com medo de dar uma dose da vacina para não fazer um tumor, agora nós vamos fazer múltiplas doses de uma vacina morta. Mas é isso que nós vamos ter que fazer. Está em estudo agora para reduzir para uma. Para uma só. E assim, a vacina de raiva, me corrija se eu estiver errado, ela é uma vacina morta, mas com uma capacidade antigênica e imunogênica muito grande. Tanto que ela a gente não faz repique, né? Muitas vacinas mortas você faz, tem que aplicar uma segunda dose, 30 dias depois. Mas ela é altamente imunogênica, né? Não precisa. Eu acho que acaba sendo um exagero muito grande, mas é por causa do medo que a gente fica, né? Se é um caso conhecido de exposição, por exemplo, em humanos, né? Quando a pessoa tem que procurar, quando entra no protocolo, quando foi atacada por um cão com sinal neurológico, não importa o resultado do laboratório, que obviamente vai ser pós-mortem, não importa o resultado do laboratório, que vai demorar para sair. Já faz a primeira dose na pessoa. Professor, eu vou aproveitar os riscos, mas só para a gente não deixar dúvida da segurança da vacina. Esse medo que esse veterinário ou responsável na época tinha, existe algum risco nesse sentido? As vacinas são super seguras em termos de formulação, não tem chance dela dar raiva, porque o vírus é plenamente morto. Nem da raiva, que ele falava da questão de tumores, né? Dos tumores. Não também. Não, e todas as vacinas são todas as partidas são testadas pelo Ministério da Agricultura para ser aprovada ou reprovada. Tem vacina que é obviamente reprovada, então é um trabalho super sério do Ministério da Agricultura para aprovar ou não as vacinas, né, que são comercializadas. Eu concordo plenamente. É bom. A gente reafirma, porque é tanta coisa ruim sendo falada de vacina hoje em dia, que assim, quando a gente pega especialistas, pessoal, olha, vamos reafirmar isso, né? A segurança, a importância da vacinação. E hoje nós estamos falando de raiva especificamente, obviamente. E agora, eu acho que pra gente fechar essa parte, a gente podia falar sobre o diagnóstico. As pessoas, elas estão acostumadas a ir lá no laboratório, faz um diagnóstico, colhe o sangue e tem um diagnóstico. Tá valendo. Para raiva, isso não acontece. Então, tanto pode ir para uma avaliação, se o animal ele não evolui para um caso de óbito, ele fica por uma avaliação de quarentena, mas qual seria o protocolo ideal para diagnóstico? Vocês podiam falar sobre isso? Quer falar? Eu acho que a gente tem que desmistificar a utilização da sorologia como uma ferramenta que fala sim ou não. Se você tem animais que foram imunizados, eles vão ter anticorpos contra a raiva, né? E a gente tem um problema muito sério com relação a isso. Você tem animais que são encontrados na rua e você, na verdade, você não sabe se eles foram vacinados ou não foram vacinados. De repente acontece como isso que aconteceu com a professora Matu,
cachorro ele fica completamente agressivo, ataca algumas pessoas e tudo mais. O cara faz um teste sorológico, ele acha que o teste sorológico de cara, se ele der positivo é porque é raiva, se ele der negativo é porque não é. Tudo bem, muito difícil o animal com raiva ser soro negativo. Mas o soro positivo pode ser vacinal. Então a gente tem que tomar cuidado. E outra coisa que pode gerar anticorpo positivo, posso falar do diagnóstico agora? Uhum. Outra coisa que pode gerar resultado com anticorpo positivo nem todas as exposições ao vírus da raiva levam à raiva, mas levam à soroconversão. Então existem comunidades ribeirinhas e indígenas humanas que têm anticorpo contra a raiva, sem jamais terem sido vacinados. Por quê? Entraram em contato com morcego, com cavernas de morcego, com carnívoros, né? Carnívoros se alimentam de carcaças de animais mortos, soroconvertem, né? Então, nem toda a exposição, né, ao vírus é produtiva em termos de doença. O diagnóstico em si, tudo tem que começar pela suspeita clínica. Tem que ser o animal com essa diversidade de sinais neurológicos, né? Em animais silvestres, por exemplo, uma fonte importante de vigilância são animais atropelados, porque se eles tinham doença neurológica, eles são mais suscetíveis ao atropelamento. Sim. Mas o que eu estou falando aqui, para animais não humanos, o diagnóstico é sempre pós-mortem, né? Para humanos suspeitos, dá para fazer teste de saliva, dá para usar a biópsia da região da nuca, que é bastante inervada, né? Então dá para pegar o vírus ali. Essas amostras não são validadas para cães e gatos, por exemplo. Né? Para cães e gatos vai ser pós-mortem natural ou pós-mortem eutanásia. Né? A amostra vai para o laboratório. Primeiro, a pessoa que vai colher ela tem que ser plenamente vacinada para a exposição. Tem que ter os EPIs, que é luva dupla, avental descartável, impermeável, óculos, máscara N95. E aí vai fazer a necrópsia. Lembrando que qualquer parte do corpo pode ter raiva, não é só no sistema nervoso central. Mandou para o laboratório, é sempre um diagnóstico oficial, gratuito. Né? Sendo oficial, gratuito e negligenciado, não tem o menor apoio positivo de nada, então sou eu comigo mesmo, certo? Espero que eu não interprete mal, mas eu desvio o dinheiro da pesquisa para manter o laboratório de raiva. E ali a gente vai fazer imunofluorescência direta, que sai um resultado em 3 horas, e tem que fazer uma outra técnica, que é pensar em tempo real, que leva um período a mais para fazer. Tem que fazer sempre as duas técnicas. Eu vou fazer uma pergunta. Ainda existe aquela... Isso é por uma ignorância minha mesmo, tá? Ainda existe aquela coisa. Eu tenho um paciente, ele tem suspeita de ter morrido por conta de raiva. Encaminhar só a cabeça? Sim. Pro não laboratório? Só a cabeça, mas só o sistema nervoso central. Tá. Por exemplo, quem faz aqui na cidade de São Paulo o diagnóstico? Nós, na faculdade, a divisão de vigilância, a DVZ de vigilância zoonoses, né, que era o CCZ, tem o Instituto Biológico e o Instituto Pasteur, né, mas não tem local para fazer necrópsia, né, então pode se mandar para o departamento de patologia, eles vão colher decentemente, né, é um lugar bom para se fazer, talvez não tentar fazer na clínica, né. Porque existe um risco, absolutamente, né, deixar ali. E o desafio também, eu já fiz, é fazer em campo com bovino, por exemplo. Então, você tem que usar os EPIs, tem que conter a área, depois tem que descartar os materiais, esterilizar, etc. Né? Mas só o sistema nervoso central todo, né? Tá. Eu vou testar um pedaço do cérebro, do cerebelo, do hipocampo e assim por diante. Como é que eu vou mandar? Cada vez mais complicada, né? Tem que ser... Congelou e mandou para o laboratório, tá valendo. Pode congelar, então? Absolutamente. Só não pode pôr no formol, mas pode congelar, que tá valendo. Né? E para fazer PCR você faz da peça mesmo, você faz do tecido. Sim, vou pegar um pedacinho do cérebro lá, um pedaço do cerebelo, medula, testamos em separado lá no real time. Né? Então sempre tem que ter, em qualquer laboratório, 2 técnicas, pelo menos. Né? Esse eu acho que é um cuidado importante para informar também, porque para a gente ter um acerto maior, né? Porque o que eu vejo que é muito frequente é o pessoal, às vezes, coletar sorologia, e já vi gente fazendo solicitação de PCR de sangue. Eu falei, gente, nem conheço o laboratório que faça, mas enfim, tem gente que manda solicitação. Isso que você está falando é importantíssimo. O vírus da raiva não faz viremia, entendeu? Não tem no sangue. Né? Um monte de outros vírus dá viremia, mas vírus da raiva, 0. Pseudomose dá viremia, por exemplo. O vírus da raiva não tem via hematógena nenhuma, não serve para nada. Então não adianta mesmo. Esquece o sangue.
E curiosidade, essa parte de curiosidade, existe algum caso de cura documentada? Sim, existe. Tá. E existe um padrão nos casos que foram curados, né? Ah, mais de um caso. Sim, tem uns 17 casos curados de, sei lá, talvez 100 tentados, né? Tá. O padrão sempre é assim, pessoas jovens, né, até 14 anos por aí, que receberam pelo menos uma vacina ou parte do programa vacinal, né? E que, primeiro, receberam um coquetel antiviral, né? Entre um monte de antivirais ali, né? Um médico americano que padronizou esse protocolo em 2004 fala que ele não sabe por que funciona, meio magia negra, ele fala, funciona. Mas é essencial que a pessoa fique, não em coma, mas fique sedada, né? Já não se preconiza mais coma, né? O problema desse protocolo é que cada vez que se faz, ele muda, né? O médico põe um pouquinho mais aquilo, um pouquinho menos aquilo, né? Então não tem um padrão, né? Mas tem cura, sim. Só que se eu pensar que são 59 mil casos humanos no mundo, né? Por ano. 17. Imagina. 59 mil que pode ser 100 vezes subestimado, daria quase 6 milhões de E casos. mesmo assim, o padrão ainda teve uma vacinação prévia. Né? Sim. Ou seja, a vacinação pode ter ajudado o antiviral. A pessoa sendo jovem tem mais plasticidade do sistema nervoso central e consegue se recuperar melhor, né? E a gente está falando, está vindo informação. Tem a ver também com o local da mordedura? Ou isso era um mito? Não. O local da mordedura tem a ver com quanto tempo você tem de vida. Quanto tempo ele demora para dar o estrago final? Ele anda, o Os vírus da animais também, pelo que o Brian falou. O vírus da raiva anda de 5 a 10 centímetros por dia no axônio, né? Então, uma vez que ele entra no axônio, na junção muscular, já era, certo? Aí é só contar o tempo. Então, se você é baixinho, pequeno, tem menos tempo de vida. Se é mais alto, vai durar um pouco mais. Eu estaria ferrado. Amanhã já era. Acabou. Temos que fazer o pé, tá? E claro, por exemplo, se for uma lesão numa região muito mais enervada, tipo ponta de dedos, com muito nervo sensorial, né, face, é muito mais rápido, né? Perfeito. Tá ficando cada vez mais complicada. Porque Só complica. negligência porque as pessoas não querem vacinar, ou problema de cultural porque não quer vacinar, a dificuldade por os sintomas serem muito inespecíficos, o diagnóstico dificílimo, Falta de informação. E assim... Desinformação. E não acontece como uma epidemia, assim, puxa, morremos 100 pessoas hoje. Para chamar atenção. Aconteceu no Brasil, em 2004, 70 pessoas morreram no Pará, né? Aí foi o maior pico, né? Mas morreu uma pessoa ontem, tá bom, daqui uns meses morre outra. Então não é uma... Agora, Paulo, falando com relação às pessoas que foram curadas, esses 17 casos, eles ficaram bem? O primeiro caso, a menina americana, ficou super bem, sem lesão, lesão cognitiva ou motora. Um caso no Brasil, que aconteceu em 2009, em Pernambuco, o menino ficou completamente afetado em termos locomotores, completamente dependente, né? Toma uma imensidão de remédios até hoje. Então, talvez porque, no caso dele, a fisioterapia não tenha vindo a tempo ou alguma coisa assim. Mas ele ficou completamente lesionado pelo vírus, né? Tinha um outro caso no Brasil que tinha sido tratado no Amazonas. A pessoa viveu alguns anos, mas morreu ano passado. Né? Porque é uma coisa também, né? Algumas pessoas falam, mas já não é mais 100% de letalidade, porque tem gente que está sendo curada. Tudo bem. Tá, o número é irrisório, mas dos que ficaram curados, o quanto que eles efetivamente ficaram funcionais. Os casos que ficam Porque funcionais. você ser bandido vivo, disfuncional e completamente dependente de alguém 100% do tempo, a gente também... É um resultado bem provável, né? pessoas emergir assim da raiva. E aí, o que também causa muita dúvida é... Fui mordido. O que seria a condição ideal de... Um animal foi mordido por um meu cachorro, meu gato. O que eu tenho que fazer? Pensando em se prevenir aí para não pegar raiva. Quer falar? Pode falar. Primeira coisa é explicar melhor a história de lavar com água e sabão. Né? Não é só, puxa, lavei a mão. Você precisa esfregar com uma esponja por 15 minutos com água e sabão ali. Não vai ser muito agradável, mas tem que fazer isso, certo? Para expor a camada que foi afetada e o sabão vai destruir o vírus. Isso é
completamente necessário fazer isso. Né? Vírus, bactéria, o que tiver O que ali. tiver ali já era. Mas certo? 15 minutos é o problema. Não é tipo uma lavadinha. Fica lá esfregando. 15 minutos. Não, e aí esfregando. É isso. Você for no É hospital, cirúrgico. você for no Isso, hospital, isso. o cara pega uma escovinha e Pré-cirúrgico vai. mesmo. Porque ele vai até expor mesmo. Aham. É isso, essa é a ideia. Vamos tentar tirar do tecido, não é da pele, é do tecido. Depois disso, a grande pergunta é o que fazer com o cão agressor? Tinha aquela história de, bem, vou deixá-lo 10 dias em observação. Se ele tiver raiva, eu tomo a vacina e o soro. Se não, não. Porque questão, onde eu vou deixar? Alguém vai ter que dar comida, água, medicamentos para ele. Se for eu vou lá, vou ser atacado hoje, depois amanhã, etc. Então esse é o problema. O que eu acho? A pessoa tem que fazer isso. E qualquer caso de agressão por cão, eu acho que tem que ser feita a primeira dose, pelo menos, na pessoa. De vacina de pós-exposição. Se o cachorro sobreviver, sei lá, muito mais do que isso, possivelmente não era raiva, pelo menos naquele momento que ele te atacou, né? Porque a gente escuta, inclusive, colegas nossos de que procuraram, porque teve o caso de mordedura, não fez toda... Procuraram centros de referência e as pessoas falaram, não, volta daqui 10 dias. E se eu não conheço o cachorro? E se não sei é proprietário? Então tem uma desinformação aí também da área médica importante. Isso que está falando, desinformação da área médica é realmente desinformação, ou falta de informação, porque é falta de... A medicina não tem, como nós, a veterinária, temos essa carga horária tão importante de zoonoses e de raiva. Então, muitos dos casos de pessoas que morreram são porque o médico não reconheceu o risco e não sabia o que fazer. Por exemplo, nesse caso do menino de Pernambuco, né? O pai dele, senhor super ignorante, né? Do sertão lá, nordestino, o menino foi atacado por um morcego hematófago. O senhor levou no posto de saúde, ele falou, olha, o menino ele tem que tomar o soro e a vacina, estava certo. O médico falou, não, é só a vacina. Por não ter tomado o soro local, e o médico não sabia, possivelmente, entendeu? Então, muito médico não sabe disso, muito médico acha que morcego não transmite, que é só morcego hematófago. Então, se o Conselho de Veterinária, Conselho de Medicina pudesse gerar uma campanha de educação ou que chamasse veterinários para ir falar uma aula, é super, né? Seria uma interseção importante, porque a veterinária é a profissão máxima da saúde única, né? Ou como você quiser chamar, saúde pública, saúde única, zoonose, sei lá. Não tem ninguém que entenda mais do que nós, né? Mas eu acho que isso tem que partir da gente. Porque a gente enxerga o problema, a gente enxerga o iceberg para baixo da linha do mar. A gente está vendo que vai afundar o Titanic. Eles não conseguem ver dessa forma justamente pela desinformação que eles têm. Então eu acho que a gente precisava começar a chamar a comunidade médica para junto e começar a fazer campanhas maior de informação, justamente pensando a coisa da saúde única, né? Que ela começou a ficar tão em voga, então eu acho que a gente tem que aproveitar essa fatia do bolo agora e a gente precisa começar a chamar mais atenção. Tem até um trabalho de que o veterinário, para fazer parte das postos de saúde, das centrais de vigilância mesmo, né? Então acho que isso é um papel muito importante, né? Malê, eu vou te fazer uma pergunta, a gente já está caminhando para o final, né? Vamos ainda falar um pouquinho mais. Mas em relação à segurança da equipe mesmo, né? Você como, né, a sua experiência, né, nessa rotina, qual que é a importância do próprio veterinário? A gente fala tanto isso, né? Às vezes o próprio veterinário, questão da vacinação do próprio veterinário, né? Está em dia, a questão de sorologia, de repente, né? Porque isso muitas vezes é negligenciado, claro, nós estamos colocando o dedo na ferida, mas isso é importante ser dito. Mas isso é verdade, eu acho que você tá numa geração mais fresquinha que eu, você também, né? Vocês são mais jovens. Então, pronto, agora meu cabelo me ferra. Mas a gente, na nossa época, não tinha uma obrigatoriedade. Ninguém falava que o aluno da veterinária tinha que ser vacinado. A gente só fazia pós-exposição. Aconteceu algum BO no hospital, quando você estava atendendo, fazendo estágio, práticas hospitalares, apareceu um cara, nossa, mexeu no bovino, pode ser que tenha raiva, virava um deus dos acuda, aí você tinha 15 alunos que faziam uma fila indiana para fazer a pós-exposição. Então eu acho que agora a gente já tem mais conhecimento disso e na verdade todo médico veterinário,
ele deveria fazer o esquema de pré-exposição para a gente evitar problemas maiores, né? Porque de vez em quando a notícia de que a coisa era ruim chega depois de um tempo mais longo, tem um delay. Então eu acho que prevenir sempre acaba sendo melhor. Então eu acho que a gente já precisa começar a fomentar isso dentro das escolas, né? Para o aluno já sair com a ideia de que isso tem que acontecer. Porque ele vai trabalhar numa equipe hospitalar, onde ele vai ser chefe de uma equipe hospitalar, onde ele vai ter a clínica dele e ele vai ter que colocar essas medidas lá dentro. Os hospitais veterinários, eles não obrigam os veterinários, o corpo veterinário a fazer a exposição. A coisa é muito comentada de uma forma muito superficial, mas na verdade deveria ter uma obrigatoriedade do indivíduo para trabalhar, porque existe uma responsabilidade legal envolvida Na verdade, nisso. Os médicos que fazem o controle periódico deveriam solicitar, inclusive, a sorologia. Então, mas dentro dos hospitais veterinários não existe um médico que faz o exame periódico. Quando você está numa universidade, existe o exame periódico. Dentro dos hospitais particulares, isso não acontece. Então, eu acho que são coisas que deveriam ser colocadas. Porque, assim, é responsabilidade social, é responsabilidade civil. Isso. Então, eu acho que a gente deveria falar da necessidade da prevenção vacinal para os profissionais de saúde, que são médicos veterinários, que podem ser expostos em diferentes âmbitos. Tanto eu, que atendo gatos todos os dias, o indivíduo que faz atendimento domiciliar, o indivíduo que trabalha no laboratório, mexendo com espécimes biológicos, né, com material biológico. Então, eu acho que a gente deveria fazer um treinamento de equipe. Então, eu acho que as pessoas que têm mais penetração dentro da medicina veterinária, principalmente o cara que quer fazer a blogueiragem, que quer aparecer mais na internet, ao invés dele fazer só uma campanha pessoal, ele precisava colocar mais esses assuntos em pauta, porque essas cobranças depois elas começam a acontecer. Porque os veterinários, eles vão exigir que eles sejam vacinados, o dono do hospital, ele vai começar a ser mais cuidadoso. Eu acho que a gente começa a ter um efeito dominó e começa a fazer isso. É cultural, né? E é a cultural. nossa cultura não é só de resolver depois que aconteceu, né? Prevenir não faz parte Tem disso. algo que conta contra essa prevenção, que é a falta de vacina no Brasil. Aqui não é produzido vacina é toda importada. O Tecpar, no Paraná, ia começar a produzir, o Butantan ia, mas não. Então, tem falta de vacina. Segundo, tem falta do soro hiperimune, entendeu? Então, é inacreditável, mas falta. É uma vacina tecnologicamente simples de fazer. Resumindo, Simples e barata. Crescer o vírus, matar e tá valendo. Isso, barata. E soro hiperimune é uma técnica do século XIX. Pega os cavalos, vai injetando. Vamos lançar uma campanha, hashtag produz vacina. Mas é uma das iniciativas do nosso podcast, né, da Hexa, é dar mais destaque à importância da pesquisa. Que nós, né, na época Covid, quanto que foi falado da importância da vacinação, que deu-se destaque a alguns institutos, por exemplo. A gente tem essa novamente, né, que é uma das áreas do professor, inclusive, nesse... E o Paulo, você falou agora do soro hiperimune, eu estava lembrando de mais uma coisa, da importância da prevenção. Ah, mas então, se eu for mordido, eu tomo soro hiperimune. O soro hiperimune, ele ainda é feito em cavalo? Tem o de cavalo e tem o homólogo em humanos, né? Mas os dois estão rarefeitos. E o soro de cavalo, ele tem mais chance de reação também, por exemplo, né? sei lá, fui picado por uma cascavel, tomei um soro hiperimune de cavalo, um soro antiofídico. Se eu tomar uma segunda dose mais de antirrábica, o antígeno do cavalo vai estar lá e eu posso ter uma reação a esse antígeno, uma reação anafilática, sei lá. Sim, é isso. E ainda mais, a gente volta a falar, né? Com o número de faculdades, que só tem aí uma relação direta, né? Com o número de faculdades de veterinários, profissionais veterinários, o quanto cresceu, duvido que a importação de vacina também cresceu na mesma velocidade. Porque demanda tem. Mesmo que fosse no privado, né? Porque não tem. Demanda tem. Assustador um pouco, mas é o que temos, mas por isso que foi importante a nossa conversa, a nossa discussão. Muito bom. Vamos conversar um pouquinho sobre a FMVZ nos últimos minutinhos, 2 ex-alunos, mas rápido, prometo que é rápido. Antes, eu vou fazer uma pergunta, né, o professor Paulo está sempre aqui, Malê também está sempre aqui, mas voltou a essa casa para conversar com a Associação de Ex-Alunos. Então eu começo pela Malê. Malê, quando você pensa em FMVZ, primeira coisa, nem pensa muito, o que te vem na cabeça? FMVZ USP? Pra mim, hospital veterinário, pra mim veio Ovete. E Ovete pra mim é sinal de felicidade. Ah, que maravilha!
E você, professor? Para mim, a primeira coisa é, quando eu cheguei aqui, vi que estava tudo em reforma, em construção ainda. Então, eu tenho essa memória do dia da matrícula, né? Tudo ainda. E ainda tudo começando a se mudar para cá, né? Essencialmente, é a primeira imagem que me vem da faculdade, ainda hoje. E você, Camila? Eu? Olha, eu me lembro da matrícula mesmo, porque eu tinha essa impressão que aqui na FMVZ a gente tinha só a parte de pequenos. Eu lembro de eu entrando ali, vendo vários animais, vendo o hospital de ruminantes, porque eu sempre quis trabalhar com grandes, e aí foi aquela coisa, aqui também terei grandes, né? E descobri Pirassununga, então aí, graças a Deus que eu vim fazer essa visita. Que legal. Estamos aqui, chegando aqui até hoje. E ainda causa essa emoção. lembrança. Não, essa emoção de vir pra cá, de casa mesmo, de gente se sentir confortável, tanto no passado como no presente. Todas as vezes que eu entro e passo por aquela primeira rotatória lá embaixo, meu olho enche de lágrima. E à medida que eu vou me aproximando do hospital, que eu vou me aproximando da faculdade, eu fico cheia de alegria. É um negócio absurdo, gente. É impossível eu conseguir descrever. Por isso, quando chama ela pra falar de raiva no podcast, ela fala, eu vou, sou lá. Gostoso, que gostoso. Queridos, para não estender muito, a gente tem as rapidinhas da FMVZ. Eu vou fazer algumas perguntas muito rápidas para vocês escolherem um dos dois. Pode ser? Pode ser, vou fazer contigo também, você já sabe. Camila, que é a grande responsável por esse podcast acontecer, que ela sempre fica atrás das câmeras. Hoje ela tá na frente das câmeras. Então eu vou começar aqui. Malê, festa do Atlético ou estudos na biblioteca? Estudos na biblioteca. Ah, que é isso. Eu duvido isso. Eu não era festeira. Ah, não é possível. Professora, festa no Atlético ou estudos na biblioteca? Eu falaria festa do CA, mas entre os dois eu prefiro biblioteca. Ah, então. Ele não colocou o CA. Pode ser CA. Festa do CA. Cá, festa ou estudos? Na verdade, minha fuga sempre foi o VRA. Sério? As festas do Verão. Festas e tal, minha casa desde sempre. Entendi. Pequenos ou grandes animais? Pequenos. Tanto faz, né, professor? Pequenos e grandes, não sei. Então, Pequenos e grandes. 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 Prova escrita ou prova prática? Prova Ou prática. Oral, lembra? Prova que tinha prática. Prova prática. Escrita. Prova Escrita. Oral. Oral? Prova oral, tínhamos. Estágio ou congresso? Congresso. Congresso. Estágio. 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 Ah, essa é legal, hein? Essa eu quero ver mesmo. Pirassununga ou São Paulo? Pirassununga. Ah! Pirassununga. Pirassununga. Nossa, quase suspeito Se aqui. fizer essa pergunta agora pro pessoal dessa geração, vai ser completamente Vai ser São inverso. Paulo, pode É. ser. Pode ser, pode ser, pode ser. Mas Pirassununga é icônico pra... Pirassununga é meu paraíso na terra. Eu também suspeito. choro quando eu chego lá. Bandejão ou marmita? Bandejão, certeza. Bandejão. Marmita. Marmita? Não, bandejão fácil. Sinto saudades do bandejão até hoje. Lembro do cheiro do bandejão. Esses dias falando com os meninos, dos alunos, eles falaram, imagina que você sente saudade. Eu falei, não que eu queira comer todos os dias, mas assim, um dia eu gostaria de voltar. Mas dá pra ir, viu? Marca que eles te levam. Aula 7 ou depois do almoço? 7. 7? Às 7. Sim. Com certeza. 7. Qual matéria você mais amava? Cirurgia. Cirurgia. Cirurgia de pequenos animais. Legal. Patologia. Patologia. Reprodução. Biotecnologia. E qual dava arrepio só de ouvir o nome? Nutrição. Ah, não é possível. Jura, Mané? Porque eu não tive nutrição de pequenos, eu só tinha Só nutrição de produção. porco, vaca, leiteira. Tava verdade. arrepio. Concordo. Não concordo, mas Tava entendo. arrepio. Você, Clínica de equinos. Clínica de equinos. Acho que eu também vou pra clínica de equinos, viu? E isso é bonita, o professor que mais te marcou? Cara. Dá um giro que eu... Professor. Professor Leonardo Ritzenheim, do VPS. Amo ele também. Que legal, você canta. Professor Vizinti. Vicentinho, obviamente. Nosso destino foi traçado na matrícula, não na maternidade. Eu fiquei na FMVZ por causa da Verinha falou dele, que eu queria trabalhar com embrião. Que legal. Eu tive que respirar um pouco fundo agora, porque isso me pega. Porque eu tive 3 pais na minha vida. O meu pai de verdade, o meu padrasto
E o professor Franklin de Almeida Sterman. Ai, um fofo. Legal. E ele foi meu pai, ele foi minha inspiração de vida, ele foi meu orientador de mestrado. Que legal. Professor Franklin, muito amor, assim, eterno. Que bonito. E um ícone mesmo Foi. de determinação, né? Ele foi. Que bonito. Ele é muito especial. Muito bom. E aqui a pergunta, então, se você fosse fazer tudo de novo, né? E se você pudesse encontrar o Paulo que entrou aqui na matrícula, a Camila que entrou aqui na matrícula, a Malê que chegou aqui, o que você diria para eles? Né? Fiquem à vontade. Ai, peça bis quantas vezes quiser, porque eu repetiria tudo de novo. Legal. Repetiria tudo de novo. O meu maior orgulho foi ter passado por aqui. Legal. Professor. Eu falaria, estude mais bioquímica. E você, cara? Estou aqui pensando, porque eu não me arrependo de tudo que eu fiz na parte de que eu sempre vivi essa parte de reprodução, mas talvez eu teria olhado um pouquinho o outro lado, que a Seua me trouxe. Pra quem não sabe, eu sou a louca da Seua aqui, louca no sentido de que incomoda, mas eu fico pegando no pé, mas me trouxe essa visão mais geral da veterinária, de saber de tudo que está acontecendo, de ter que estudar, de ter que olhar, de repensar. Isso a Seua me trouxe de muito bom. Então, saber o que está acontecendo isso, e aí traz mais essa sensação de pertencimento, de gostar, de ver. Acho que isso é fantástico. Perfeito. Queridos, para encerrar, primeiramente, obrigado. Acho que foi muito gostoso. Ficaríamos mais muitas horas aqui Muito conversando. Mas o nosso intuito, acho que foi cumprido, que é levar informação mesmo. É uma das coisas que a gente tem batido muito, é a desinformação. Então, a nossa faculdade, o carinho que a gente tem, isso é visível, ela precisa levar a informação correta e adequada, de confiança até a população. Isso a gente cumpriu, sem sombra de dúvidas. Se vocês quiserem fazer algum encerramento, falar alguma coisa também, fiquem à vontade. Agradeço o trabalho que vocês vêm fazendo. Isso tem uma permeabilidade grande, desde eu ou leigos, ou alunos. Então isso é um trabalho excepcional. Imagina, obrigado. Sua cá. Eu queria agradecer vocês por terem topado e todas, a gente está no começo desse projeto, né? Sim. Mas é legal que toda vez que a gente senta, a conversa sai tão fluida, sem Muito ensaio, gostoso. e é muito gostoso. E levar isso, porque acho que a gente tem que se reinventar. Não adianta mais ficar sentado falando 2 horas para as pessoas, Não. porque isso não tem mais. A gente tem que realmente chamar a atenção das pessoas para diferentes áreas. E acho que isso é muito o nosso papel e que na universidade às vezes a gente esquece de falar uma coisa aplicada. A gente se preocupa muito com o científico e isso é muito importante para a gente ter, ou para a gente manter a base. A gente precisa dessa parte científica, mas a gente também tem que ir se reinventando e falando para fora. No começo dá uma assustada, porque a gente não está Normal. habituado. Eu também não gosto de estar assim, do outro lado das Foi pedras, ótimo. mas a gente vai. Você vai muito bem. Muito bem. Malê, sabendo que você fica emocionada, várias vezes iremos te chamar. Venha ficar emocionada. Querida, obrigado, professor. Obrigada. Obrigado de coração. Mais uma vez, muito obrigado. A gente fica por aqui. A próxima tem mais. Com certeza.